Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Em virtude de que alguns alunos enviaram perguntas sobre a crise de 29 e os reflexos no Brasil, essa aula que eu enviei dia 7 de julho, eu resolvi então fazer um vídeo para explicar um pouquinho sobre essa atividade, sobre esse tema. Então, nas outras aulas, vocês viram que a crise de 29, ela inicia nos Estados Unidos logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ela foi em decorrência de um momento histórico em que se caracteriza pela reconstrução dos países europeus que estavam envolvidos na guerra diretamente nos seus territórios. Foi o que não aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos participou da Primeira Guerra Mundial, desculpe, participou da Primeira Guerra Mundial, mas não foi em território americano, não foi nos Estados Unidos essa guerra. Então, a participação dos Estados Unidos, ela inicia de uma forma indireta, vamos dizer assim, fornecendo armas e financiando, né, a guerra através de dinheiro, capital, e também fornecendo alimentos e outros elementos necessários para os países em guerra. Quando terminou a guerra, os países europeus passaram a reconstruir então suas economias, sua infraestrutura, e os Estados Unidos seguiu então fornecendo esses produtos, né, alimento, e financiando a reconstrução. E com isso há nos Estados Unidos uma grande, vamos dizer assim, uma grande ativação da economia. Né? Então todo mundo passa a produzir, há um grande crescimento econômico nesse período. E é estranho, né, dizer que esse crescimento econômico foi o que provocou também a crise. Por quê? Porque todo mundo passou, então, a buscar empréstimos para abrir uma empresa, porque eles estavam vendendo muito. Foi nesse período, então, que se passou a consumir eletrodomésticos, automóveis, que antes era uma pequena parcela da população que tinha acesso a esses bens. Então, a classe média passou, então, a consumir eletrodomésticos, geladeiras, né? Foi um período de grande crescimento e a população, né, usufruía disso e criou até seu novo estilo de vida, um estilo de vida mais consumista. Tá? O que aconteceu? Então, com esses empréstimos que eram facilitados, as pessoas corriam para buscar esse dinheiro para aplicar em ações ou abrir pequenas empresas, porque era o grande boom da economia. Né? Só que o que vai acontecer? Ao final, né, da reconstrução, os países europeus que antes buscavam bens nos Estados Unidos, né, passaram a produzir, recuperaram suas economias, reconstruíram os países e passaram a produzir e deixaram de comprar dos Estados Unidos. E aí vai ficar uma grande quantidade, né, gerada pela superprodução, né, vai ficar uma grande quantidade de produtos sem mercado. E esses produtos sem mercado começam a desaquecer a economia. E, além disso, os preços das ações na Bolsa de Valores também começam a cair. E aí o pessoal começa a se endividar. Né? Alguns, por exemplo, tinham produção agrícola, vão hipotecar suas fazendas, né? As empresas que produziam bens de consumo vão dar férias coletivas para os funcionários, vão começar a demitir, e aí vai gerar o quê? Né? Produtos armazenados sem compradores, cai as ações das bolsas de valores, aí todo mundo tinha ação para vender, mas ninguém tinha dinheiro para comprar. E isso vai gerar, então, as pessoas desempregadas não tinham como consumir, porque não tinham salário, estavam desempregados, e aí vai gerar uma crise geral. O Brasil entra nesse contexto porque os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil. Tá? Então, o que vai acontecer? O Brasil vai perder o principal comprador do café. E aí o café vai ficar armazenado sem comprador. O governo, para tentar, né, aliviar essa situação dos fazendeiros de café,
joga café no mar, né? Um monte de situações, compra o café dos fazendeiros, né? E armazena esperando que o café subisse o preço para poder, né, rever esse prejuízo e vai gerar também uma crise política no Brasil, porque existiu um acordo entre os cafeicultores e os mineiros, que eram produtores de leite, que é chamada a República do Café com Leite, em que eles se alternavam no poder. Porém, com a crise, foi dado prioridade para os paulistas, que eram os fazendeiros de café. Isso vai gerar uma crise política também, porque vai haver uma quebra desse acordo político. E vai ocorrer até a Revolução de 1930, que vai derrubar, então, os paulistas do poder. Tá? Então, a gente vai ver que o Brasil sente os reflexos econômicos, que o principal produto era o café, o Brasil com um perfil de agro exportador, né? Exportador, o principal produto era o café, deixa de vender o café, gera uma crise econômica, os produtos importados ficavam muito caros, não podiam ser, né, comprados. Então, por um lado, vai gerar essa crise econômica, né, vai gerar essa quebra de acordo político, uma crise política, uma crise social, porque o governo, para minimizar a crise para o lado dos fazendeiros, vai subir os impostos. Então, tudo isso vai gerar uma série de descontentamento. Por um outro lado, sentiu-se a necessidade de investir na nossa indústria, porque os produtos importados ficaram muito caros, então era preciso haver uma produção interna em substituição à importação de produtos. Então a economia, se de um lado ela é prejudicada, por outro lado a nossa indústria vai ser favorecida por essa visibilidade que se tem da necessidade de investir nas nossas indústrias. Então aqui as atividades que eu dei aqui é uma revisão do cartaz Amizade dos Povos, que eu já mandei um vídeo, vocês assistirem esse cartaz, que eu mandei o vídeo, tá? Então lá eu vou estar explicando o cartaz, que também teve muita dúvida em relação a esse cartaz. Assistir o vídeo A Crise de 1929 e a Quebra da Bolsa de Valores em Nova York, então é bom vocês assistirem, e ler os efeitos da crise no Brasil, que aqui vai estar colocando, né, como a crise, o Brasil, né, vendia café e a crise vai afetar o principal comprador de café, que era os Estados Unidos, o Brasil também é afetado por essa crise, tá? Então, vocês podem assistir também esse outro videozinho, Crise 29 no Brasil, a queima de café, que eu já falei para vocês, e os impactos da crise no Brasil. Então, nós temos impactos econômicos, sociais e políticos. Tá? Político foi a quebra do acordo entre os cafeicultores e os mineiros, que eram produtores de leite, por isso República do Café com Leite, que a gente vai aprofundar esse estudo, a gente vai estudar isso ainda esse ano. Tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, que se houve alguma outra coisa que vocês não entenderam, que seja um pontual no questionamento. Professor, eu não entendi tal coisa para que eu possa, então, estar ajudando vocês, tá? Mas eu acredito que foi, no geral, principalmente aquela problematização, né? Então, eu acho que agora vocês já têm condições de responder. Se a crise foi nos Estados Unidos, como é que ela afeta o mundo? Né? Então, no Brasil, a gente já sabe. Então, os Estados Unidos vendia para todo mundo e comprava de todo mundo. Com a crise, né? Todo mundo, então, é afetado. E mais ainda porque o padrão monetário, que era o ouro, passa a ser o dólar. Então, com a economia americana, o dólar está sendo afetado pela crise, então afeta a economia mundial. Certo, gente? Um beijão, um abração para vocês, estou morrendo de saudades.